De resto, a própria Escritura, a Bíblia Sagrada, funciona como uma espécie de lei fundamental, como qualquer país tem a sua constituição política, então podemos dizer que, de certa maneira, a Escritura funciona como a lei básica deste grande edifício que é o cristianismo. Então, tudo quanto o cristianismo faz deve estar radicado na Escritura. Um bom conhecimento da Escritura é sempre fundamental para uma boa vivência cristã, seja qual for a matriz dessa vivência. E não podemos negar que, de facto, a Europa e, por arrastamento, o Ocidente, Estados Unidos e toda a América, e onde se fez sentir a influência europeia, portanto, aquilo que nós chamamos a cultura ocidental, é profundamente marcada pela mentalidade, pelos costumes, pelas tradições judaico-cristãs, e o que faz com que muito do ordenamento jurídico, inclusive, tenha a sua base na Bíblia, mesmo que as pessoas não se deem conta disso. Lutero era um frade católico e recorrem à leitura direta da Bíblia, digamos, e à inspiração direta da Bíblia, e isso teve efeitos enormes na civilização europeia, na cultura europeia, desde logo na Alemanha, de onde ele era natural e onde viveu e onde ensinou, era professor universitário, mas depois expandiu-se por toda a Europa. Portanto, Lutero é uma figura central, digamos, da história espiritual da Europa. Sem a leitura da Bíblia, nós não chegaríamos a alguns fundamentos daquilo que é a própria fé, o primado da Bíblia como regra de fé, antes de mais, e eu penso que no próprio processo da reforma, aquilo que os primeiros reformadores, e em primeiro lugar, até porque estamos no enquadramento dos 500 anos de Lutero, nos ensinaram, é que a Bíblia diz que nós não necessitamos de um outro intermediário, quer humano, quer não humano, que não seja Jesus Cristo. E essas verdades fundamentais que a Reforma nos ensinou estão, de facto, constantes na Bíblia. E, de facto, a Bíblia, a partir do momento em que se iniciou a Reforma, chegando às pessoas na sua língua materna, naquilo que é a linguagem corrente em cada um deles, permitiu que as pessoas pudessem compreender, de facto, aquilo que ela diz e, mais importante ainda, as pérolas de libertação e de verdade que ela própria contém. A Bíblia, de facto, é, acima de tudo, uma mensagem. E, nesse sentido, para se conhecer essa mensagem é preciso traduzir a Bíblia. Mas, para além de traduzir, é preciso que ela esteja também acessível numa linguagem que as pessoas falam. E, sendo a língua um corpo vivo, um corpo dinâmico, eu penso que é também importante que as traduções da Bíblia, sem naturalmente traírem o seu conteúdo e traírem, digamos, a mensagem essencial que está contida nas línguas originais, deve-se ir adaptando às diferentes formas de falar, mesmo dentro de uma determinada língua. O papel da Sociedade Bíblica é fundamental na disseminação do texto bíblico. No início, a Sociedade Bíblica, por exemplo, em Portugal, era mais aquela instituição que levava a Bíblia às pessoas, através dos colportores e depois através da sua presença em Lisboa, obviamente, e da forma como penetra no setor das igrejas, levava o texto bíblico que as pessoas pudessem adquiri-lo. Obviamente, um outro papel importante também era o da tradução para novas versões da Bíblia. Mas hoje em dia e nos últimos anos também a vertente de trazer as pessoas à Bíblia tem sido muito importante para a sociedade bíblica. Toda uma área de animação que passa por roadshows, que passa por exposições, que tem como objetivo despertar a consciência nas pessoas de que existe a Bíblia, de que a Bíblia é um livro extraordinário, que tem uma dimensão religiosa, mas também uma dimensão cultural muito importante, e, portanto, desta forma, aproximar as pessoas do texto bíblico, na perspectiva também de, quem sabe, dessas pessoas, no contacto com o texto bíblico, venham a descobrir também a fé.